Meus desafios para mudar o trabalho e a vida. Bom, primeiro, foi muito difícil de conseguir entender um pouquinho a respeito disso, levando em consideração que nasci numa família pobre onde era dito a todo momento que precisava estudar. E quando era dito isso, eu me recordo muito bem que por várias vezes eu acabava perguntando por quê. Eu tenho a impressão que eu nasci realmente com isso junto comigo, a curiosidade. E quando perguntava-se o porquê, dizia então que a partir do momento que você estudasse, você conseguiria melhorar a sua vida. E daí então, como um grande curioso, eu dizia então o porquê que vocês não estudaram. E pode parecer um pouco indelicado isso, né? Quando você fala para aquelas pessoas que estão te dedicando carinho, estão, na verdade, fazendo o melhor que elas podem para você. Mas o fato é que é natural que isso ocorra com muitas famílias, com muitos filhos, né? Porque você acaba entendendo que a pessoa está te dando um conselho que ela não seguiu. E isso acaba gerando um certo constrangimento. Porque você fica pensando, se essas pessoas não seguiram o que elas estão, na verdade, pregando, que sentido realmente isso pode ter? E depois, ao longo da vida, você começa a entender que algumas pessoas que você vai conhecendo, parte considerável dessas pessoas, não estudaram e conseguiram construir um patrimônio muito bom. E se você antes precisava estudar para ter uma vida boa, aí você acaba, na verdade, entendendo que algumas pessoas têm a vida boa sem estudar tanto. E é claro que hoje não é tão difícil, né, de entender. Pelo menos para mim não é tão difícil de entender a situação. Mas lá atrás era. E o fato é que essas pessoas não tiveram, sim, oportunidade quando elas eram mais novas, né? Os meus pais. Porém, no decorrer do tempo, elas conseguiram ter uma estrutura financeira, porém, elas optaram por não estudar. Então, existia todos esses conflitos em volta desse enigma aí, né? Para com relação a mudar a vida, a mudar a própria vida, a seguir um caminho. Porque eu te confesso que hoje eu entendo a importância de se ter mais instrução, mais conhecimento. Também entendo que eles não tinham um raciocínio tão lógico assim para lidar com uma criança que talvez tinha uma curiosidade acima da média e estava o tempo inteiro fazendo comparações com aquilo que realmente escutava. Então, eu logo cedo decidi realmente que eu queria ter uma vida melhor, que eu não queria realmente viver aí numa condição que só me trouxesse o básico. Eu queria ter direito de ter mais coisas, de poder realmente viver ao invés de sobreviver. É muito bom poder viver. E, e com isso,
eu, de certa forma, acabei criando uma espécie de manifestação contra os princípios básicos. Já os princípios básicos para com relação a seguir um determinado caminho para mudar de vida. Eu criei uma manifestação contra isso. E essa manifestação ela foi criada, de certa forma, porque, primeiro, pouca idade. Segundo, um sonho muito grande, independente da pouca idade. Terceiro, uma sensação de injustiça para com relação aos meus pais, que trabalharam muito e não tinham quase nada, ou só o que era necessário realmente para a existência, muitas vezes. Então, essa revolta, essa indignação, junto com as incertezas de seguir um caminho diferente, qual o caminho, na verdade, seguir, a falta de segurança com relação a isso, o medo do futuro, fizeram com que eu acabasse errando e muito lá na minha infância, né? E depois também na adolescência. E os resultados, por mais esforço que eu fazia, os resultados eles não vinham. E o engraçado é que, de certa forma, a minha manifestação não valeu muita coisa, porque eu acabei indo viver a mesma vida que os meus pais viviam, trabalhando o mês inteiro, assalariado, carteira de trabalho registrada, me dedicando praticamente por tempo integral, por durante os dias da semana, com o direito de uma folga, que malemar dava para descansar. E daí então, descansar que jeito nessa folga se tinha um acumulado tremendo de compromissos para resolver? Podia, na verdade, viver mais sei lá quantas vidas. Não iria conseguir resolver com uma folga, porque dividir o tempo que essa folga tinha para com relação a esses compromissos e o descanso seria quase que impossível. E depois ainda tinha que estar oferecendo um tempo para a família, um tempo para mim. Não era realmente fácil. E com tudo isso, eu acabei me afundando e muito numa situação de tristeza, numa situação de angústia. O mundo acabou ficando sem graça. E nada realmente que eu fizesse revertia essa situação. Acabei perdendo o ânimo de uma certa forma que a coragem não vinha de jeito nenhum. Estava vivendo com um peso nas costas tremendo. Parecia que estava carregando o mundo inteiro. E eu sabia que era necessário mudar alguma coisa, ou algumas coisas. Agora, eu passei refletindo por durante muito tempo e eu consegui entender que, no meu caso, o que estava afetando tudo era o trabalho. Porque o trabalho gerava um resultado muito pequeno a nível financeiro, o trabalho estava gerando um desgaste muito grande a nível físico, o trabalho estava consumindo todo o meu tempo, o trabalho estava roubando os meus sonhos, os meus desejos, o trabalho estava levando a minha fé, a minha esperança, a minha perspectiva. O trabalho estava dizendo para mim todos os dias o meu trabalho. Que os meus pais, de certa forma, estavam corretos. Mesmo
que eles não tivessem tido a oportunidade de estudar o que eles estavam dizendo naquele momento, era que um caminho diferente poderia levar a resultados diferentes. Então, não seguir aquele caminho que eles seguiram era algo que valia a pena. Porque eles não estudaram, não conseguiram se profissionalizar, não conseguiram ter uma perspectiva de crescimento em suas atividades profissionais, porque eles não tinham nenhuma capacitação que poderia estar oferecendo um pouco mais de retorno a eles. Então, era isso que eles queriam dizer. Faça diferente. Porém, o fato é que houve, no meu caso, uma falha na comunicação, e hoje eu entendo perfeitamente que essa falha por parte deles veio de acordo com a falta de conhecimento que eles tinham. Porque se isso estivesse sido passado de outra maneira, se estivesse sendo dito a todo momento, ó, você precisa estudar porque nós não estudamos, e pelo fato de não ter estudado, a gente acaba sofrendo. Mas eles nunca diziam que estavam sofrendo no trabalho. Para eles estavam bom. E é uma coisa também que demorou tempo para mim entender. O porquê que aquelas condições mínimas estavam tão boas para eles. E é claro que depois de um certo tempo a gente acaba entendendo, amadurecendo, e você percebe o ponto de partida deles era muito ruim. Da onde eles saíram existiam muita simplicidade, existiam muita humildade, existia muita escassez. Então viver com pouco era melhor do que viver com nada. É isso. Bom, agora, a partir do momento então que eu entendo que esse não é o caminho, e eu acabo seguindo e acabo sofrendo as consequências, como acabei de dizer, no trabalho, né, e em casa, estando totalmente desmotivado, cansado, derrotado, enfim. Eu resolvo mudar. E aí vem mais desafios. Porque o primeiro desafio é você lidar com essa situação que eu acabei de dizer agora. Esse é o primeiro desafio. Você quebrar aí esses traumas, esses erros de comunicação, né? Esses valores que são criados lá na infância, quando você está sendo educado, começa a ser educado em casa, na escola, quebrar esses valores para que você consiga entender que existem outros caminhos, é muito difícil. É como se você estivesse arrancando um pedaço seu, e é. Bom, mas daí então, o primeiro desafio é esse, claro, e um próximo desafio já vem no sentido de enfrentar a opinião das outras pessoas. Ah, mas antes mesmo de tomar uma decisão, de começar as ações para alcançar aí esse seu objetivo, que é sair do seu trabalho, já que não está bem, você percebeu que o trabalho é o problema, esse desafio ele te acompanha, porque o que os meus pais vão achar, o que minha família vai achar, o que as pessoas que estão à minha volta vão achar pelo fato de eu ter resolvido mudar aí o rumo. Estou trabalhando com a carteira de trabalho registrada, aonde se diz que no país existem várias pessoas querendo trabalhar e não conseguem uma vaga de trabalho, e daí então eu peço as contas e vou
começar a construir algo que eu nem sei se vai dar certo, sem ter uma estrutura financeira, sem ter muito conhecimento. Então, perceba que antes das mudanças, você já começa a encarar alguns desafios. E depois que você muda, aí é terrível. Aí tudo vira realmente para esse lado. Qualquer conversa, qualquer reclamação, qualquer situação, qualquer fraqueza sua em público, acaba lembrando algumas pessoas dessa sua mudança. Mas a grande verdade é que ninguém vai pagar as suas contas. Ninguém vai fazer com que você alcance aquilo que você deseja, senão mesmo você. Então, a partir do momento que você resolve fazer isso, né, que você ali num conflito interno tremendo, entende que realmente é a hora e você vai fazer, você, de certa forma, tem que estar seguro com alguma coisinha, por menor que seja. Porque a grande sacada é que um outro desafio antes de tomar a decisão é entender que existe um custo de vida, e esse custo de vida ele não perdoa ninguém. Todos os dias temos realmente um custo. Uns mais, outros menos, mas enfim. Custo de moradia, se você mora de aluguel ou não, existe um custo de moradia. Custo com relação à alimentação, custo com relação à questão da comodidade, roupas, né? Todas as vestimentas aí que você utiliza, remédios, enfim. Dá para fazer uma lista infinita aí desses custos, desses gastos. E no tomar essa decisão, você acaba se preocupando muito com isso, porque como fazer a mudança sem comprometer essas coisas? Ou comprometendo de forma o quanto menor. Bom, esse talvez seja um desafio com um tamanho considerável. E é por isso que eu estou dizendo que você ter alguma coisinha para se segurar é interessante. Então, se preparar para tomar a decisão, para fazer o que você realmente deseja, para mudar aí o seu trabalho e como consequência mudar a sua vida, é muito interessante. Traz um pouco mais de segurança. Por isso, começar uma atividade em paralelo com o seu trabalho, se você pretende mudar o rumo da sua vida, começar algo em paralelo é interessante. Sei lá, talvez trabalhar num aplicativo, fazendo entrega de produtos, existe essa possibilidade. Você consegue agregar o seu veículo, fazer entregas em horários alternativos. Você consegue também estar prestando algum tipo de trabalho para algumas empresas com o seu veículo, com a sua moto. Você consegue estar trabalhando com vendas na internet, você consegue também estar trabalhando com vendas aí no bairro onde você mora, na cidade, enfim. Você precisa desenvolver alguma atividade em paralela com esse seu trabalho, né? Porque isso vai fazer toda a diferença. Conforme você percebe que você está gerando uma renda aqui, aí você consegue ir mudando o rumo da sua vida, né? Você consegue se desligar desse trabalho e conseguir aí ir se organizando com um pouco de tempo, porque você tem uma estrutura financeira, você já tem uma outra atividade, para que você não fique parado ou parada e acabe acumulando contas, despesas, e sem contar que fora o nosso custo de vida, ainda temos coisas que fazemos aí, muitas vezes não deveríamos, mas acabamos adquirindo algumas dívidas. Então, existe um custo fixo, né, de vida, um custo variável, que são aqueles gastos que aparecem sem mesmo que a gente queira, né, uma manutenção do carro, uma manutenção da casa, um remédio na farmácia, enfim, algum tipo de contratempo. Gasto fixo, gasto variável. E depois você tem a questão dessa despesa que acaba sendo derivada das dívidas que você contraiu, para muitas vezes
suprir aí algumas necessidades que são só suas, por vaidade ou ego, tá? E o dinheiro, ele não perdoa isso, né? Você quer ter muito uma coisa, mas você não tem o dinheiro, aí você tem o crédito, aí você vai, pega o dinheiro de uma instituição financeira que, na verdade, está te vendendo esse valor. E você vai pagar o custo, muitas vezes um custo considerável. E tudo isso, na verdade, acaba agregando mais responsabilidade no seu desejo de mudar, no meu. E para mim foi assim. O desejo de mudar aí, né, essa situação profissional. Bom, mas dessa forma você ameniza muito, né? Tendo aí algo em paralelo, você consegue se desligar. E se desligando, você consegue ter mais tempo para trabalhar com esse projeto ou com mais projetos nesse tempo que você tem agora disponível. Isso faz uma grande diferença. Se você tiver aí uma responsabilidade disposto ou disposta a pagar o preço para se alcançar aquilo que você deseja, eu acho que vale muito a pena, de forma planejada e responsável. Bom, então a partir do momento que eu consigo tomar essa decisão sob pressão, porque também existe, né, família, existe mais coisas em jogo. Eu consigo tomar essa decisão tentando diminuir ao máximo os riscos. Aí eu te digo que o desafio maior é você conseguir se conter, ter disciplina. Porque também não somos habituados a fazer uma boa gestão do tempo, administrar o nosso tempo. Não somos habituados também a administrar as nossas atividades, muito menos administrar os nossos resultados. Estamos o tempo inteiro vivendo uma situação onde o nosso sistema capitalista está promovendo campanhas comerciais o tempo inteiro, estimulando o consumismo. E é muito difícil você conseguir escapar dessa situação. Mas existem possibilidades. É difícil, mas não é impossível. E o porquê estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar para você, você começa a entender que o conhecimento ele é muito importante e para que isso aconteça, para que você consiga acelerar o processo, você precisa de tempo. Mas se você tiver o tempo e não administrar o tempo de forma correta, você acaba não conseguindo obter os resultados que você desejava porque você não consegue manter os procedimentos que são necessários para o seu negócio. Então perceba que talvez não seja tão fácil assim. E depois, conforme você ainda consegue ir dominando essa situação, aí vem a questão de estar dividindo esse tempo com coisas que estão relacionadas ao seu pessoal, ao seu profissional, e depois vem a questão de como destinar os resultados desse trabalho. Então, desse novo trabalho. Então, tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito complicado, principalmente para quem sai do zero. E eu te falo que em vários momentos eu pensei em desistir, em vários momentos eu pensei que eu não estava no caminho correto, mas ao mesmo tempo eu sabia que a minha condição humana era muito fraca de acordo com o pouco conhecimento que eu tinha. Para que eu conseguisse me fortalecer, eu precisava de conhecimento. E eu não podia mais, eu não tinha mais idade para ficar aí se dando ao luxo de deixar o tempo passar. Eu precisava ser mais dinâmico. Faltava muita coisa na minha vida. Eu sei que falta até hoje. Eu não estou aqui, na verdade, dizendo para você que fiquei milionário. Não é isso. Mas eu encontrei
a paz. Eu encontrei uma vida que me dá entusiasmo. Eu encontrei, na verdade, algo que eu gostaria muito de ter. E eu sei que eu só encontrei porque eu fui buscar. E não só fui buscar, eu fui buscar disposto a pagar o preço. E paguei. Então, eu entendo que o preço talvez não seja tão pouco assim, seja um preço considerável, mas se fosse tão fácil, todo mundo iria alcançar isso. Então é uma maneira, talvez, que a própria natureza ofereça para você essa condição. É uma questão de seleção natural, onde quem consegue ser mais forte, todos podem ser, mas não todos estão dispostos a ser. Quem consegue, na verdade, ser com muita força de vontade, acaba indo para um próximo nível. E ir para esse próximo nível é muito bom, porque só o fato realmente de não precisar aí estar dependendo de uma só atividade, dependendo de um emprego que muitas vezes é gerenciado por pessoas que sabem menos do que você, pessoas que querem te dar conselhos pessoal no ambiente profissional ruim. Elas não conseguem sequer limpar o local que elas trabalham, organizar a sua mesa, tomar conta daquilo que deveriam, e elas se acham no direito de poder falar para você que você deveria conduzir a sua vida assim ou assado. Isso sempre me deixou indignado. E eu também nunca achei que valia a pena passar por um monte de constrangimento em algumas empresas de pequeno porte, principalmente, por um salário tão medíocre. Bom, e com isso, eu tenho para dizer para você que a internet, ela facilitou essa minha mudança. Porque entenda você que estamos vivendo o momento mais democrático da história com em relação a oportunidades de sucesso. E por que é um momento democrático? Porque é para todos, realmente. Eu sei que quando fala de democracia é difícil, porque a gente está acostumado a ver tanta coisa ruim na nossa administração pública, né, de forma geral. Mas estou falando de uma democracia voltada à real oportunidade, ou a reais oportunidades, porque na verdade está dentro de um plural, onde você encontra infinitas alternativas para que você comece um trabalho dedicando um determinado tempo e consiga ter resultado num determinado período, de acordo com a sua escolha ou as suas escolhas. E isso me fez realmente ter muito mais alegria, ter muito mais perspectiva, ter fé, ter esperança, entender que as coisas estão acontecendo, muitas vezes não na velocidade que eu gostaria, mas elas estão acontecendo, e o detalhe é que elas estão acontecendo sempre para melhor, de acordo com o meu trabalho. Em determinados períodos eu coloco mais energia e vem mais resultado, em outros a fraqueza humana acaba fazendo com que isso não aconteça de forma tão acentuada como vinha acontecendo, o resultado cai um pouco, mas está dentro do esperado, dentro da perspectiva, da minha perspectiva humana, do que eu espero realmente desse negócio que eu acabei criando na internet. E o fato é que quando você tem tempo para atender uma determinada situação a qualquer momento, isso muda o contexto. Saber realmente que eu não estou mais preso. É claro que
não é realmente dizer que eu não preciso trabalhar todos os dias. Eu preciso estar trabalhando, mas eu consigo administrar o tempo, eu consigo hoje fazer aí uma escolha para com relação às necessidades que venham a surgir ou até mesmo aquelas que já existam. Então, ter uma percepção com relação às prioridades totalmente diferente do que se tinha antes, porque como que na verdade eu conseguiria 2 dias de folga, sendo que a empresa só me oferecia um? Então hoje, se eu precisar aí pegar uma semana inteira, como já aconteceu várias vezes, para resolver problemas e dar só uma pinceladinha nas minhas atividades na internet no final da tarde, eu consigo estar realmente administrando dessa forma. Claro que não por durante o mês inteiro, mas por durante pelo menos uma semana, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu consigo hoje ter paz, ter descanso. Eu consigo ter criatividade que eu nem tinha mais. Porque estava sempre exausto, estava sempre sem nenhum pingo de energia. Então, o que, na verdade, eu quero levar para você que está do outro lado, é claro que eu consegui, sim, mudar aí a minha vida através daquilo que realmente eu sempre tive em mente, né, que era mexer no trabalho, né? E muitas pessoas acabam não tendo essa percepção que o trabalho está interferindo em todas as áreas da sua vida. Por quê? Todas as áreas da sua vida precisam de dinheiro. E se você não concorda com isso, faça as pazes com o dinheiro. O dinheiro é só, na verdade, uma ferramenta que pode promover aí aquilo que você é. Então, com o dinheiro você consegue cuidar melhor da sua saúde, você paga médico, você paga exames, você pode, enfim, conseguir aí várias alternativas pagas, principalmente, para que você tenha o resultado, uma performance melhor da sua saúde. Se você pretende morar em qualquer lugar, você precisa de dinheiro. Se você pretende usar uma energia elétrica, usar água, internet, você precisa de dinheiro. A sua família precisa de dinheiro. Então, entenda que não tem para onde correr. Você precisa sim se desenvolver, e se o seu trabalho não está colaborando para que você muitas vezes se desenvolva e consiga chegar aí aonde você tanto deseja, comece a criar um plano, comece a conversar com as pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas, elas também têm interesse em mudar de vida, eu tenho certeza. Então, comece a fazer acordos, a ser político no bom sentido, ou política no bom sentido. Comece a compartilhar esses seus sonhos, seus desejos, as suas necessidades, porque muitas vezes não é mudar de emprego, não é nenhuma questão que está relacionada ao sonho. Está relacionado, na maior parte das vezes, à necessidade. Você, se continuar dessa forma, vai acabar desenvolvendo alguma doença, vai acabar tendo problemas aí consideráveis de saúde. Porque o estresse, o nervosismo, né? A falta de tempo para você se cuidar, né? Não brinque realmente com a saúde, é coisa séria e a conta chega. Então, se você está realmente percebendo tudo isso que eu estou dizendo, se você está, de certa forma, vivendo isso, dê um jeito de mudar isso de forma consciente e racional, sem sentimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão tomadas o tempo inteiro por uma mistura de sentimentos com razão. E daí então, quando se mistura tudo, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você precisa entender que as suas decisões têm que ser tomadas em cima de dados efetivos. Então, esses dados estão ligados àquilo que você está realmente sentindo. Isso são informações que você
deve levar em consideração para que você tome uma decisão. Então, entenda que você está trabalhando aí muitas vezes o mês inteiro. Chega lá no final do mês, você recebe um salário que não vai fazer com que você consiga comprar aquele terreno, aquela data, aquele lote, eu não sei como que você chama aí na sua região. Você está trabalhando o mês inteiro e você não vai conseguir comprar aquele carro, nem o mais velho, muitas vezes. Você não está conseguindo pagar as contas. Você não consegue oferecer para um filho, uma filha, um pouco mais de dignidade, algo que eles gostariam. E é tão bom você poder aí presentear um filho, uma filha. Você não pode, muitas vezes, fazer um final de semana diferente para você, para sua família. Você não pode sequer fazer um banquete bom na sua casa. Muitas vezes nem comprar uma carne para comer todos os dias, uma carne bovina. É necessário ficar aí olhando nas prateleiras, nas gôndolas dos supermercados, aquilo que realmente está mais barato. E eu sei que não é fácil de tomar a decisão, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil viver dessa forma. E é claro que todas as tendências, todos os costumes que temos são voltados para pensamentos de escassez, aonde antes de começar alguma coisa já vamos pensar que não vai dar certo, que não vamos dar conta, que isso não é possível, que não vamos conseguir entender, que somos menos, que os outros que conseguiram são mais, que não temos o potencial dessas pessoas. E com isso eu lamento em te dizer que se você não mudar aí essa sua programação mental, se você não mudar a sua frequência com relação aos seus pensamentos, não adianta nem começar. Você precisa começar aí não só com o pé direito, começar com o pé direito e o pé esquerdo. Ter o apoio, a base necessária. E isso depende de você. Não depende de ninguém. Você precisa criar o mecanismo, você precisa criar o sistema, você precisa assumir a responsabilidade sobre sua vida, você precisa parar de sofrer, porque você, na verdade, é a semelhança do Criador. E o Criador não te colocou aqui, não te deu essa oportunidade para que você desperdiçasse a sua vida, aquilo que você tem de mais valioso, sem que ao menos você tentasse alcançar aquilo que você realmente merece e deseja. Então, comece a se lembrar, por durante os últimos tempos, esses últimos períodos, quantas ações, quantos comportamentos você teve voltados para conseguir aí alcançar aquilo que você realmente deseja. Porque pode ter certeza que essa primeira mudança com relação ao trabalho, e é claro, com o objetivo e consequência de conseguir ter um resultado melhor em várias áreas, em ter mais tempo, em conseguir ganhar mais, em conseguir se dar alguns presentes, conseguir comprar aquilo que você realmente necessita, começar a trabalhar pelo menos com essas prioridades, ter uma casa, ter um carro, ter dignidade. Vai fazer toda a diferença, pode ter certeza. E quando isso começa a acontecer, você começa a se interessar mais pela vida. Você pode ir até um shopping, comprar uma roupa que você deseja, ficar bem na foto, não é para impressionar ninguém, mas a gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente também tem que deixar, muitas vezes, de viver de fantasia. Estamos o tempo inteiro querendo viver para impressionar os outros, quando, na verdade, não devemos impressionar ninguém. Devemos ter um discernimento necessário. E esse discernimento necessário para que conseguimos estar num outro estágio da vida, num estágio além daquilo que precisamos, é algo para quem realmente deseja entender que vai precisar se desapegar de várias coisas e situações. Que vai ter que deixar o ego de lado, a vaidade de lado, que vai pensar
e estar focado e focada o tempo inteiro naquilo que realmente interessa para cada um. Então, o resumo é que pode ser que você não esteja enxergando a possibilidade, mas através de outras experiências você comece a sentir algo diferente no seu coração. E só o fato de sentir já vai fazer toda a diferença. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, que você precisa começar a trabalhar com o tempo de forma amigável. Então, se uma determinada situação não está te fazendo bem, como o meu trabalho não me fazia, você precisa determinar agora, nesse exato momento, um prazo. É um prazo de validade para aquela situação. Aquela situação não vai durar mais do que você está definindo. E eu determinei, antes de fazer a mudança que eu tanto gostaria, que dentro de 1 ano ou menos eu estaria tendo melhores resultados em uma outra atividade. E hoje eu só tenho que realmente dizer para você que vale muito a pena viver os sonhos que temos. E eu quero continuar levando para você essa minha experiência, essa minha história, no sentido de fazer também com que a minha missão aqui seja cumprida. E essa minha missão é fazer com que o maior número de pessoas consigam sair da onde estão, consigam sair do sofrimento, consigam sair realmente de uma vida escassa, consigam sair realmente da onde nunca deveriam ter sequer chegado. Consigam abandonar os vícios, consiga entender que você vai conseguir sim ser melhor, mas você precisa estar determinado ou determinada a entender que todas as áreas da sua vida vão precisar ser melhoradas a partir do momento que você busca algo melhor. E é só dessa forma, entendendo também que por mais que você saiba, você nunca saberá tudo o que é necessário, mas com isso você continua buscando conhecimento, é que você vai sim conseguir aí ser e ter tudo aquilo que você deseja. Dentro desse contexto, não se esqueça que existe sim uma força maior e essa força é Deus. E Ele não te desampara nunca. Por mais difícil que seja a situação que você esteja, você deve entender que algumas portas devem ser fechadas na sua vida para que outras portas se abram. Você deve entender que a todo momento você está recebendo sinais, porque Deus está permitindo que você tenha um novo dia e uma nova oportunidade. O problema é que a maior parte do tempo a sua percepção ela é ruim. Você está preso, focado numa rotina que você criou, numa rotina desagradável que está só te consumindo e não permite que você sequer consiga ter a sensibilidade de observar quantos sinais estão sendo disponibilizados. E muito menos de aproveitar esses sinais, mesmo que você esteja vendo. Então, talvez, através desse conteúdo que você acabou clicando, independente da data, você tenha tido um sinal. Uma revelação de que realmente é possível a mudança. Agora, cabe a você entender que Deus não te desampara, que está fazendo isso por você, mas o que você está fazendo por você, levando em consideração que a partir do momento que Ele te dá a vida, te oferece o direito, a oportunidade de ter mais um dia, Ele também te oferece o livre arbítrio para que você faça aquilo que você acha que é conveniente, mas para que você assuma a responsabilidade. Porque temos que entender que os erros são uma forma de aprendizado. Quanto que você já aprendeu na sua vida através dos erros?
Em que momento da sua vida você deixou de se desenvolver? Em que momento da sua vida você deixou de entender que você pode chegar a onde você bem entender, desde que você tenha claro na sua cabeça? É necessário que você saiba o que você realmente quer para você. E a partir do momento que você tem uma referência, é como se, na verdade, você estivesse em busca de um tesouro. Você sabe qual é o tesouro e você sabe que o tesouro está num determinado local. Você conhece, você já viu o tesouro. Mas existe uma distância entre você e o tesouro. E daí existe todo um processo, todo um caminho cheio de desafios. Esse tesouro nada mais é do que aquilo que você definiu na sua vida como prioridade. Na minha, era realmente mudar o trabalho para conseguir mais resultado, para conseguir ter qualidade em mais áreas da minha vida. Para conseguir aí o que talvez as pessoas que me educaram, os meus pais, a minha família, gostaria de ter e ser. Levando em consideração também que eu não tive as melhores oportunidades para estudar e também não aproveitei as oportunidades poucas que eu tive. Mas não adianta ficar discutindo o passado também, não adianta ficar perdendo tempo com isso. Você precisa ser mais prático, mais prática. Você precisa entender que se você continuar tendo sempre os mesmos resultados que você já teve até agora ao longo da sua vida, é porque você teve as mesmas ações. Os mesmos resultados são derivados das mesmas ações. As mesmas ações vão gerar os mesmos resultados. Não importa a ordem. O que importa são os fatores em comum. E o que é em comum é aquilo que você faz a maior parte do tempo. Todos os dias, por um determinado período, fazendo com que você chegue ou não. O que define realmente alguém e os resultados dessas pessoas é o que elas fazem nas horas vagas. E aí eu vou dizer para você que também, durante bastante tempo, eu me interessei por coisas que não deveria. Eu perdi tempo com bebida, muito tempo. Eu achei que eu estava aproveitando quando eu estava me destruindo. Eu perdi muito tempo fumando um cigarro. Era um minuto para que eu pudesse pensar. Para que você precise pensar, você não precisa de nicotina, você precisa de oxigênio. Então, eu estava fazendo tudo errado. Para descansar, você não precisa do álcool, você precisa da água, se hidratar. Eu perdi noite de sono, embalada. Eu arrumei confusões. Eu já fiz tanta coisa errada. E eu entendo que essas coisas erradas sempre acabavam vindo de outras coisas que faziam com que eu não tivesse realmente paz. Então, nesses horários que eu tinha, fora o meu trabalho, fora aquelas atividades que eram indispensáveis durante o dia, eu estava aproveitando dessa maneira, de uma maneira bem pejorativa, de uma maneira que só trazia prejuízo para mim mesmo. Com churrasco, festa, balada, querendo impressionar os outros a todo momento, a todo custo. E o preço, com certeza, disso é muito caro. Então você deve entender também que não adianta ter os melhores resultados em relação à questão do seu trabalho. Se você realmente não encontrar a paz, se você não começar a entender que os resultados são para ser administrados. E conforme você vai melhorando a sua vida, você vai ampliando em todas as áreas as ações boas, você começa a entender que a magia, ela é impressionante. Você começa a entender que você nunca imaginou viver uma vida a qual você realmente está vivendo.
Você passa a estar feliz com aquilo que você tem, você passa a fazer o melhor com aquilo que você tem. Mesmo sabendo que você deseja ir para um próximo nível, você deve entender que só fazendo o melhor com aquilo que se tem, amando tudo que está à sua volta, se distanciando de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas ocasiões, sendo mais seletivo o tempo inteiro, é que você realmente vai conseguir entender o que foi dito nesse conteúdo. Então, não perca a oportunidade de se inscrever. Deixe aí o seu comentário, que é super importante. Compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Um abraço e fui.